Meu amigo vascaíno, clima continua quente nos bastidores dos Gigantes da Colina. E após o protesto fake de ontem, a gente teve repercussões aí dentro do Vasco da Gama. Ontem, o benemérito Sérgio Frias veio a público, falou o que nenhum jornalista, o que nenhum youtuber teve a coragem de dizer. A gente vai colocar aqui o relato do Sérgio Frias e a gente vai falar aí também como que a imprensa camufla essa situação da diretoria do Vasco da Gama. Porque ontem, para maquiar, já vieram com papo de estádio, tá? Construção do novo estádio. Agora, paz, meus senhores, é para setembro, hein? Setembro. E setembro de 2026. E outra situação. Vieram também com a situação do jogador Nino, para maquiar, para dizer que está tudo bem. Eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal, para você poder se inscrever. Principalmente você que está descontente com o atual momento o qual o Vasco da Gama vivencia, tá? Porque hoje tem jogo aí do Campeonato Brasileiro que é importante para a gente. Bom, de forma imediata, sem perder muito tempo, vamos colocar aqui o que falou o Sérgio Frias. Depois vou fazer um comentário e vou destrinchar os outros assuntos aqui. Perfeito? Então, vou colocar na tela aqui para vocês o que verdadeiramente falou o Sérgio Frias. Agora, por que outras pessoas aí não falaram sobre isso? Pô, esse manifesto que teve ontem serviu para fortalecer o Pedrinho, como se o Pedrinho estivesse fazendo uma boa gestão à frente do Vasco, e serviu aí, né, para passar pano num trabalho, na minha opinião, pífio, que o Fernando Diniz tem feito nos últimos jogos, tá? Vamos colocar aqui o que falou o Sérgio Frias. Perfeito? Bom, uma situação como essa de hoje, é importante que as pessoas opinem e se responsabilizem. É muito fácil chegar agora e jogar toda a responsabilidade do que está acontecendo em cima do grupo de atletas. As consequências já estão se vendo nas redes sociais em tentativas de apagar o incêndio que já foi criado em função do ocorrido. Se há problemas internos no Vasco, eles têm que se resolver internamente e não chamando torcedores para fazer parte daquilo que deveria estar restrito a quem comanda o clube e os seus comandados, seus funcionários. O que a direção do Vasco fez nesse episódio? Ela simplesmente abriu a porta para que os torcedores entrassem, dissessem que estão escudando-a e jogassem, derramassem nos jogadores, nos atletas, o que está acontecendo. O que é algo, no mínimo, altamente subjetivo. A produção do Vasco nas 5 derrotas não é aceitável, mas não começou dessa maneira. O jogo contra o São Paulo, mesmo o Vasco perdendo o jogo,
a sensação que se tinha no estádio é que o Vasco faria o gol de empate, e o técnico mexeu mal. No jogo seguinte contra o Botafogo, o Vasco não foi bem no primeiro tempo, o Botafogo foi um pouquinho melhor, acabou fazendo um gol de pênalti. E, no intervalo, o técnico mexeu mal, novamente. Desarticulou o time. No jogo contra o Juventude, o que é que tem que ser sugerido, ou o que é que quer ser sugerido naquela partida? O Vasco abriu o placar, o Cuesta falhou no lance do gol, do primeiro gol, no cruzamento que foi feito. No lance do segundo gol, o Léo Jardim falhou, mas isso é o quê? É porque os jogadores não estão nem aí, porque os jogadores relaxarem, etc., e está resolvido dessa maneira, e está tudo certo. A atuação do jogo contra o Grêmio foi muito ruim. E a partida contra o Bahia também deixou a desejar. Mas esse é um problema dos jogadores. Os mesmos jogadores que antes venceram 4 partidas. Ah, mas está acontecendo porque a partir do 4º jogo, ou do 3º, ou do 5º, ou do 6º, dessa sequência entre vitórias e derrotas, houve uma questão A, B ou C interna. Isso tudo é chute. Chutes que levam a que se exponham famílias, como acabaram sendo expostas hoje. Esse grupo de jogadores é o grupo que representa o Vasco nas 3 partidas finais do campeonato e que representa o Vasco na tentativa de vencer a Copa do Brasil. O Vasco tem 4 jogos em 12 dias. 12 para 13 dias. 4 jogos a fazer. Da maneira como está se tratando o elenco, simplesmente para blindar a diretoria ou blindar o treinador, é claro que isso só traz prejuízo ao Vasco. Achar que você vai chegar para o jogador, intimidar o jogador e que isso vai fazer melhorar, é um caminho que normalmente não dá certo. E se der certo uma vez, não serve de exemplo para dar em outra. Então, essa postura que foi tomada, não é a torcida que tem responsabilidade. Ela foi levada para que estivesse lá e tomasse a atitude que tomou. Ela não deveria ter sido levada e a direção do Vasco deveria ter vindo a público para assumir o que está acontecendo. O treinador do Vasco via público para assumir o que está acontecendo em relação aos seus erros quando eles de fato ocorreram, o que não aconteceu. Fundamentalmente no jogo com o São Paulo, quando começou essa sequência. E o que está se vendo é um elenco intimidado, o que não resolve absolutamente nada. E o Vasco depende desse elenco, desses atletas que nós esperamos que tenham frieza, que tenham tranquilidade para poder desempenhar, para poder desenvolver e conseguir as vitórias que o Vasco precisa, tanto a vitória no Campeonato Brasileiro como as vitórias subsequentes na Copa do Brasil. Então é o momento de se cobrar de cima, porque quem gere tem que lidar com os problemas internos e saber resolvê-los. Não chamar a torcida organizada para fazer as vezes da própria direção na cobrança, sentindo-se escudada por ela. Então tá aí. Perfeita análise do Sérgio Frias. Perfeita análise. A diretoria do Vasco, gente, não vem e organizada para lá, para ficar passando pano em diretoria, né? Porra, a gente que tem cargo aí dentro da diretoria do Vasco, ficar passando pano, não cobrar, que cobra o jogador, mas que cobra a diretoria também, certo? E qual foi a coletiva que o Fernando Diniz assumiu os erros dele? Ele expõe o elenco como se ele não tivesse culpa de nada. Parabéns, Sérgio Frias. A gente cobra tanto aí que os outros não falam, e ele falou. Aí ontem teve jornalista, por isso que o Vasco tá, ó, 00:25, solta uma nota, fala do novo estádio de São Januário, que vai ter 47 mil lugares, tá? E que vai custar 800 milhões de reais. E a obra vai começar em setembro. Amigo,
Ou melhor, no primeiro semestre. Alguém vai acreditar nisso aqui? Então, enquanto tiver jornalista trabalhando em prol dessa diretoria, ao invés de cobrar, alguém vai acreditar nisso. Ainda para complementar, soltaram a situação aí do Nino, que o Nino tá vindo, que não sei. Agora, mais do que nunca, o ano do Vasco da Gama depende do Vasco, pelo menos, ir para a Copa Sul-Americana. Você acha que essa diretoria vai fazer investimento pesado se o Vasco não for para a Copa Sul-Americana? Você acha? Pô, e olha a realidade, irmão. E é o que eu tô falando, não é inteligente bater com o jogador agora, de frente. Se os caras não estavam correndo antes, não vão correr agora. A família dos caras foram expostas aí. Ontem a esposa do Piton, pô, veio fazer um relato. Pô, alguém gosta disso? Você gostaria? Ah, porque o cara, porra, jogador de futebol ganha bem? Ser humano. Tá? Que cobre o jogador. Agora, irmão, faça um exercício de consciência. Pedro Paulo não tem culpa. Felipe. O Diniz não mexeu mal no time. É isso aí, né? O Vegete foi o vilão. E agora? Quem vai ser? É o grupo. 5 meses que esse frouxo, esse presidente do Vasco, não vem a público para falar com a torcida. 5 não, né? 6. Daqui a pouco vai para o 7. Muito obrigado pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.